Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela já aconteceu. Nós estamos percorrendo as parábolas de Jesus. Parábola são histórias, analogias que Jesus faz e que nos ensina a ter uma vida cristã de verdade, a trilhar um caminho de santidade, buscando as coisas do alto. A minha sugestão, como sempre o faço, é que você possa durante a semana, você trabalhando aí na sua casa, você lá nos seus afazeres, coloca um foninho e escute o estudo bíblico que fizemos aqui no santuário na parte da manhã. Aí no YouTube é a pregação anterior a essa. Então você tem aí uma semana toda, reserve um tempo, coloque o fone, vai escutando para você aprofundar na parábola do trigo e do joio, onde por versículo, a todos os versículos, nós aprofundamos os ensinamentos de Jesus. Agora à noite, eu quero, claro, passar nas parábolas, mas eu quero ir com você à segunda leitura, que fala sobre a oração no Espírito, a oração que se deixa guiar pelo Espírito de Deus. E por que que isso é importante? Porque a vida espiritual, ela vai ter este nome de vida espiritual para aquele que se deixa conduzir no Espírito, aquele que vive no Espírito e não para aquele que vive na carne. São Paulo já disse, e aqui repito, a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito tem aspirações contrárias à carne. Quais são as aspirações do Espírito? As virtudes, uma vida virtuosa, a prática daquilo que me aproxima de Deus. A carne, ao contrário, ela não busca a virtude, ela busca o vício, e o vício me afasta de Deus, porque o vício cria raízes na terra. Então nós temos que ter uma vida, claro, na terra, sem perder a dimensão espiritual. Porque com certeza todos já sabem, mas vale aqui lembrar, só para você entender aonde nós vamos aprofundar. O ser humano, só para questão de estudo, porque nós somos uma unidade, né? Eu sou uma pessoa e você também. Mas para a questão de estudo, nós falamos que o ser humano, ele é carne, do grego sarx, é matéria, ele é alma, do latim anima, que é princípio vital, e ele é espírito, ruá, do hebraico, que é a nossa dimensão divina, a nossa dimensão de Deus. O nosso corpo, que é a matéria, ela se desenvolve pela alimentação, pelo sono, pela prática de exercício, pelo cuidado que nós temos com a nossa aparência, com o nosso corpo, com o sarx. A nossa alma, que equivale à mente, ao emocional, à psique, nós vamos crescer na nossa inteligência, na nossa capacidade mental, emocional, com boas leituras, boas companhias, aquilo que nós assistimos, lugares de descanso, contato com a natureza, estar com as pessoas que nós amamos, autoconhecimento, sorrir mais, isso tudo vai nos tornar pessoas com a mente mais equilibrada, com o emocional mais equilibrado. E nós temos a dimensão espiritual, que é o ruá, que é o nosso contato com Deus, é a nossa dimensão de Deus, é Deus em nós, é a graça de Deus. E como que eu aumento, e como que eu aprofundo, como que eu tomo posse da minha dimensão espiritual? Celebração da missa, vida de oração, confissão, leituras espirituais, conhecer a vida dos santos,
a devoção do Santo Terço, a prática dos sacramentos. Então nós temos que ter essas 3 dimensões equilibradas. Qual é a mais importante das 3? As 3, senão não haveria. Mas a dimensão eterna é a dimensão espiritual. Por isso que Jesus vai dizer: não tenha medo daquele que mata o seu corpo, aos sarx, mas não pode matar a sua alma. No caso, a alma é princípio de vida que me leva ao espírito. Temei aquele que joga corpo e alma no inferno. Então, geralmente, deveria ser assim. A nossa dimensão espiritual, ela está sentindo as outras 2. Ela ilumina as outras 2. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que a nossa dimensão vertical, ela determina a nossa dimensão horizontal. Ou seja, o modo como nós lidamos com Deus e o modo como Deus lida com cada um de nós, ela determina a maneira como nós lidamos com as pessoas. Então, a nossa vida de oração, ela se transborda nos nossos relacionamentos, na sua família, no seu namoro, na sua roda de amizade, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lazer, porque não existe uma vida e uma fé. O que existe é uma fé viva e uma vida de fé. Não se tira férias de Cristo. Repitamos isso. Não tira férias de Cristo. O que significa isso? Nós somos cristãos, nós somos católicos 24 horas por dia. Eu ia falar mas tem muito tempo que não faz. Mas vamos lá. Quando a gente tira férias, a gente tira férias de trabalho, tira férias de estudo, mas a gente não tira férias de Deus. Tanto é que as pessoas que tiram férias, que são católicas, realmente praticantes, lá onde elas estão, elas vão procurar uma igreja ou uma capela. Domingo é dia de missa. Ah não, eu não vou à missa domingo, porque eu estou de férias. Espera aí, meu caro, não se tira férias de Cristo. Alimente a sua dimensão espiritual. Busque as coisas do alto. Só que aqui tem um detalhe, depois disso tudo que eu disse. O ser humano, ele foi marcado pelo pecado. A nossa luta é uma luta de buscar as coisas do alto, porque nós temos tendência, por causa do pecado, às coisas de baixo. Qual é a nossa tendência? A minha tendência, a sua tendência, os prazeres da vida. Essa é a tendência. Qual que é a nossa tendência? É ser mais discreto, ou falar, comentar, falar da vida dos outros. A nossa tendência é essa. Essa é a tendência. Nós temos que ter uma luta contra isso, para que a nossa boca seja usada por Deus. Qual que é a tendência de quem começa a beber? Não é diminuir, é aumentar. E ele vai aumentando, porque a tendência do ser humano é prazer. Quanto mais prazer, mais prazer. E na sociedade hedonista que estamos, a busca é o máximo de prazer no menor espaço de tempo. E não para. A questão da droga. No primeiro, depois não há saúde que aguente. Não há dinheiro que suporte, não há família que resista, porque o ser humano, ele tem essa busca ávida pelos vícios. Aí os grandes santos vão dizer que a nossa luta é contra a nossa fraqueza, buscando a fortaleza. Então repita: eu sou fraco. Eu sou fraco. Deus é forte. Deus é forte. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Deus é santo. Deus é santo. Eu tendo para as coisas de baixo. Tendo para as coisas de baixo. Deus me puxa para as coisas do alto.
Deus me puxa para as coisas do alto. Meus irmãos, não tenham vergonha de reconhecer a sua fraqueza, porque esta é a nossa verdade. São Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, é então que eu descobri a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Tudo posso Aquele que me fortalece. Como é que Cristo nos fortalece? Esse versículo a gente sabe de cor, o pessoal gosta. Não, padre, eu posso tudo, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Oh glória, está na Bíblia mesmo, você pode. Mas como é que Jesus te fortalece? Ah, padre, eu não sei. Só há um caminho, é o caminho espiritual, o caminho da oração. É na oração que nós nos enchemos de Deus. É na oração que você descobre a vontade de Deus para a sua vida. É na oração que você se torna um casal mais unido. É na oração que os filhos têm capacidade de dialogar com os pais e os pais com os filhos. É na oração que você vê as portas se abrindo que os homens carnais não veem. É na oração que você tem saúde integral no corpo, na alma, no espírito. É na oração que você deixa Deus ser Deus na sua vida. Uma imagem bonita da oração é alguém que com as suas mãos abertas apresenta a vida a Deus. Vamos repetir isso. Qual é a imagem mais bonita da oração? Alguém de mãos abertas que apresenta deixa Deus ser Deus. Fala para quem está do seu lado: deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Amém. Bonito de escutar? Fácil de viver? Não. Porque eu vou te explicar como é que funciona a coisa, para não falar que o padre não explicou. Você vai rezar, primeiro, não vá rezar com as mãos fechadas, ou seja, segurando, não. Você reza com as mãos abertas. Por isso, Pai Nosso, mão aberta, não é assim não. E quando você apresenta a sua mão aberta, com a sua vida, primeira coisa é a contemplação. Deus, Ele vai olhar para você, Ele vai olhar para aquilo que está nas suas mãos. Eu estou fazendo aqui uma analogia, certo? A comparação, para você entender como que funciona. Ele vai olhar aquilo. Deus, Ele pode fazer algumas coisas. É que a gente não gosta, né? A gente aqui não reza. Deus, Ele vai olhar nas suas mãos e Ele vê que tem coisas que não poderiam estar ali. O que Deus faz? Ele tira. E a gente tem medo do que Deus vai tirar. Amém? Temos medo. Mas se eu apresentar minha mão aberta, Ele vai tirar o quê? Só que o Senhor não é aquele que só tira. Ele é aquele que coloca. Ele vai tirar o que está sobrando e Ele vai colocar o que está faltando. Mas tem uma terceira atitude de Deus. Ele vai mudar as coisas de lugar. Talvez tenha algo que vai ficar nas suas mãos, mas não é aqui, é aqui. Vou dar um exemplo para me entender. Talvez aquele seu grande amor, Deus quer como amizade. Talvez aquela pessoa que você achou que era seu grande amigo, é só colega. E o colega nem conhecido será. Deus, Ele vai tirar, Ele vai colocar e Ele vai mexer. Ô padre, oi, pode falar. Como que eu sei o que Ele vai tirar? Como que eu sei o que Ele vai colocar? E como que eu sei o que Ele vai mexer? Você não sabe. Eu também não sei, mas o Espírito Santo sabe. É por isso que a segunda leitura vai dizer assim. Pega a segunda leitura.
O Espírito, ele vem em socorro. O que é socorro? Ajuda, apoio. Suponhamos que nós estamos aqui na Santa Missa, aí você escuta ali fora alguém assim: socorro! Na hora todo mundo. Ao contrário, se tivesse um jogo de futebol agora e alguém gritasse na rua: gol! Todo mundo, o cara está preocupado com bola, né? Reza. O socorro é um pedido e só clama por ajuda quem não dá conta sozinho. Amém? Amém. Ou seja, eu não dou conta sozinho. Você não dá conta sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo. Infeliz da pessoa que quer levar a vida sozinha, podendo dividir com o Espírito Santo. Infeliz de você tentando levar a sua família do seu jeito, e não do jeito de Deus, e não com Deus, e não para Deus. Infeliz do casal que nós dois nos bastamos, nós dois vamos resolver os problemas. Eles não vão resolver o problema, sem Deus eles vão criar o problema, e ainda mais, sem Deus você verá que o outro se torna o problema. Então não queira levar o casamento sozinho, sendo que você tem a ajuda do Espírito Santo. Isso vale para trabalho, para estudo, para namoro, para noivado, para projeto, para sonho. Para que levar a vida sozinho, se você pode clamar a ajuda de Deus? E o Espírito vem em socorro, ou seja, Deus quer ajudar você. Você sabia disso, sim ou não? Deus quer ajudar você, Deus quer abençoar você. O primeiro interessado, olha o que eu vou dizer aqui: o primeiro interessado que você seja feliz, não é você, é Deus. Deus não quer ver os filhos dele tristes, infelizes, cabisbaixos, maltratados, na beira do caminho. Tanto que Jesus tem um dos discursos mais bonitos, é o Sermão da Montanha, que é chamado na exegese o discurso da felicidade. Só que a felicidade com Cristo não é a felicidade do mundo, é um outro nível. É uma felicidade com essência, é uma felicidade interna, uma felicidade que não tem data de validade. Porque as felicidades do mundo têm data de validade, já vence, já enjoa, já você está pior do que estava antes. Pior do que estava antes. O Espírito, ele vem em socorro. E ele vem em socorro a quê? A nossa fraqueza. E o que é aqui na leitura essa fraqueza? Não é fraqueza muscular, não. Na leitura de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu estou no versículo 26, fraqueza aqui são as limitações que nos afastam de Deus. E veja, nossas limitações, se por um lado poderiam nos afastar de Deus, porque não queremos reconhecê-las, quando você reconhece que é fraco, Deus, ele não se afasta por causa da fraqueza, ele se aproxima. Quando você tem um machucado, uma ferida, há dois tipos de pessoas que vão interagir com a sua ferida: os que te amam e os seus inimigos. Como a gente viu no Evangelho, o joio. Os amigos é o trigo. Quando você tem uma ferida, o que os amigos fazem? Protegem. A ferida, ela deve ser protegida. Aí é cuidada, você coloca curativo, coloca atadura, quer dizer, para não tocar na ferida. Então você protege a ferida. Quando você está ferido e o inimigo vê a sua ferida, ele vai proteger a ferida? Não, ele vai o quê?
ele vai te atacar na ferida, porque é o seu ponto fraco. Meus irmãos, guarde uma coisa. Olha para o padre aqui. O seu pecado e o meu pecado, ele é o mesmo para Deus e para o diabo. Não tem um pecado para Deus e um pecado para o diabo. O pecado é pecado, tanto para Deus como para o diabo. É uma ferida que nós temos. Só que Deus, ele olha a nossa ferida, ele olha o nosso pecado e ele vem em socorro à nossa fraqueza. O diabo não. O diabo, ele vê a nossa ferida e ele vê nela uma ocasião para nos derrubar. Remorso não é arrependimento. Repita isso. Remorso não é E arrependimento. tem muito católico que acha que ele está com remorso, é porque ela... Não. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso é do diabo, arrependimento é de Deus. O que é remorso? Ai, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus, eu não devia ter feito. Ai, você fica remoendo aquele remorso, aquela tristeza, aquela angústia. Remorso não funciona para nada. Remorso é o tipo da frase: seu passado te condena. O arrependimento não é remorso. Arrependimento é você ver a vida que teve, o pecado que cometeu, aprender com o que aconteceu, proteger a ferida para que ela cicatrize e continuar caminhando com Deus. Porque se o diabo vai com fúria em cima das suas fraquezas para te destruir, Deus, quando vê as nossas fraquezas, ele vem em nosso socorro. Pois não sabemos o que pedir. Eu não sei o que pedir. Fale para quem está do seu lado. Você não sabe o que pedir. Outro lado, você não sabe o que pedir. Ô gente, um dia nós vamos ter uma surpresa. Mas uma surpresa, espero que essa surpresa demore, pode ser que a gente morrer, ninguém está com pressa. Mas nós vamos ter uma surpresa, e você, quando tiver essa surpresa, você vai ver que as maiores bênçãos que Deus te deu, foi não te dar tudo o que você pediu. Essa é a maior bênção. Porque nós vemos hoje, Deus vê amanhã, mês que vem, ano que vem, 10 anos. Escutei uma vez na Nossa Senhora Aparecida, um adolescente, primeiro namoro, coitadinho, e no primeiro já foi traído, as dores da paixão, né? Aí ele estava meio entristecido, eu chamei para ajudar, ele estava assim, a mãe dele incentiva, padre, ele não está querendo estudar, está ficando só dentro de casa, fica chorando, não quer ver a colega dele. Aí, na conversa, acho que foi o Espírito Santo mesmo, eu falei com ele assim, não tinha muito o que falar, né? Aquelas paixões de adolescente, que é assim mesmo, é o início. Eu falei com ele, meu filho, preste atenção, você acha que Deus quer alguma coisa ruim para você? Não. Então você acha que se fosse para o seu bem, esse relacionamento tinha acabado? Não. Então me responda, é melhor perder uma namorada no início ou uma esposa no final? Aí é muito melhor perder a namorada, mas perder a esposa com o menino. Eu falei, pois é, você não sabe, mas quando nós rezamos, livra-nos do mal, pode ser que esse seu sofrimento é um livramento para Deus. É sofrimento para você, mas é livramento para Deus. Meus irmãos, quantas pessoas tiveram a vida poupada por um atraso, por uma noite mal dormida, por um problema na passagem? Nós não sabemos os mistérios. Então eu não sei o que pedir, e eu não sei nem como pedir. Não é fácil, não é fácil, mas é um exercício diário, é um exercício diário. Eu digo, não é como exaltação, como testemunho, eu sou padre, tem 17 anos, dia 27 de agosto, completa 18 anos que eu ordenei padre.
eu não me lembro, ou eu posso contar nos dedos de uma mão, esse meu tempo de padre, o que eu pedi ou como que eu queria a graça. Eu aprendi com Nossa Senhora não ficar pedindo as coisas, mas apresentar, deixar Deus um pouco livre para fazer. E oração assim é melhor, viu? Você sofre menos, dói menos e você se entrega mais. Porque você se entregou a Deus. Se aconteceu, glória, era para mim. Obrigado, Senhor. Se não aconteceu, glória, tu sabes mais do que eu. Não é um sofrimento, é um livramento. E nem tudo é do meu gosto. Muita coisa acontece totalmente diferente. Mas quando você se abre ao Espírito Santo, quando você deixa o Espírito Santo orar em você, quando você confia para rezar assim: Senhor, tu sabes o que eu quero, mas me dê o que eu preciso, me dê o que for melhor para mim. O que você deseja nem sempre é o melhor para você. O que é prazer hoje pode ser sofrimento amanhã. O que é ganho hoje pode ser uma grande perca amanhã. Então você se entrega, assim como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Claro que nós podemos ter oração de petição, na missa mesmo, nós temos as preces, mas a oração que agrada o coração de Deus e que acalma o seu coração é esta que Paulo está ensinando. Não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor. Aqui ele vai citar a oração dos anjos, a oração em línguas, que é um dom carismático, que é muito exercido pelo movimento carismático, a RCC católica. Também outros movimentos o têm. Mas numa exegese também deste texto, é uma oração de entrega, é uma oração de deixar Deus ser Deus na sua vida. É o tal do surpreenda-me. Alguém já usou essa expressão? Né? Você vai num lugar assim diferente, num resort. Não muito em resort? Vocês têm cara que vive em resort, né? Aí a pessoa vai no resort, tem lá aquela piscininha de água lenta, você tenta na boia, só com o dedinho para cima. Aí tem no meio do resort um cara fazendo drink, de abacaxi, frutas, com álcool, sem álcool, né? Tem com álcool, sem álcool, né? Aí você passa e o cara fala assim: aí patrão, e aí meu rei, você vai querer o quê? O que o turista que quer dar um de bala na agulha, o que a gente fala? Me surpreenda. Pode deixar, patrão. Aí você vai rodando, quando você volta, tá aquele abacaxi com a polpa, leite condensado, cereja, você fala assim: ô papai, delícia, tem vida mais barata, né? Aí você toma e fala: ei patrão, gostou? Delícia. O marido fala com a mulher assim: amor, esse ano a gente completa 25 anos de casado, e eu queria, além do meu amor, esse é um galante, além do meu amor, eu queria te dar uma coisa inesquecível. Você está precisando de algo? Eu posso lhe dar algo? A esposa toda apaixonada fala para o marido: surpreenda-me. Ele vai caprichar mais do que se ela pedisse. Olha que interessante. A gente pede para o barman surpreender, você pede para o marido, para a mulher, para o amigo, para surpreender, não é? Tem gente até que fala assim: gente, meu aniversário está chegando, se vocês quiserem fazer uma festa surpresa, pode fazer, viu? Surpreenda-me. Gente, Deus é o Deus da surpresa. A melhor oração é você olhar para Deus e falar para Deus. Você sabe aí,
Surpreenda-me, Senhor. Ele surpreende, sim ou não? E é sempre para mais. Você acha que você ganharia uma coisa? Deus tem para nós coisas maiores e coisas melhores. Então a oração dos grandes santos é: Senhor, surpreenda-me como tu sempre o fazes. Eu não sei como pedir, eu não sei pedir, então o Espírito Santo orará em mim e eu me deixarei conduzir. Surpreenda-me, Senhor. Amém? Você quer um trabalho, está sonhando com aquele trabalho. Claro, você vai orar, se for vontade de Deus, para você trabalhar ali. Mas no final da oração você diz: Senhor, este é meu sonho, mas se o Senhor quiser me surpreender, fica à vontade. Você deu uma piscatinha assim para um rapaz, para a mocinha, começou aquele primeiro amor, falou: Senhor, se for para me acrescentar, se for para ser uma coisa abençoada, que seja. Mas Senhor, surpreenda-me. E Deus, Ele vai nos surpreendendo à medida que você se entrega. Não há como você dar as mãos com a mão fechada. Deus, quando estende as mãos para você, Ele quer que você estenda as mãos abertas. Como? Faça-se. Faça-se. A tradução na Bíblia não é exata, mas uma parábola, no meu ponto de vista, né? Uma das mais belas de Jesus é o filho pródigo. Certamente vocês gostam também. Tem ali uma pegadinha, que eu não vou pregar isso aqui agora, só para você ficar com uma pulguinha na orelha. Quando o filho vai sair de casa, o verbo dele, o verbo que ele usa é dar, dai-me. Dá-me a parte da herança que me cabe. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Enquanto ele está no me dá, me dá, me dá, coitado, só levou, né? Só levou. Gastaram o dinheiro do cara, prostituta roubaram, bebeu à vontade, veio uma fome, terminou nos porcos. Quando ele volta para casa, atenção, e o pai o acolhe, o pai o abraça, ele tem na cabeça um discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual que é o verbo? Aí ele vai falar essa frase. Na Bíblia em português, a tradução não foi exata. Está trata-me. Trata-me como um teu empregado. Mas o verbo original é mais bonito. É o verbo fazer. É o mesmo verbo que Maria respondeu a Gabriel. Então é como se ele dissesse assim: faça-me. Enquanto ele estava no dar-me, 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 ele foi um homem feliz. Então eu não quero mais pedir, eu quero me deixar fazer. Eis de volta, meu Pai. Faça-me. Esta é uma oração maravilhosa. Faça-me, Senhor. Faça o meu casamento. Faça a minha família. Faça na minha vida profissional. Faça na minha vida financeira. Faça na minha vida familiar. Faça-me, Senhor. E por último, aí nós vamos para as parábolas de Jesus. Eu quero ficar só na do trigo e na do joio. Aqui há um mistério. Há um mistério no trigo, há um mistério na mostarda, há um mistério no fermento. Plantou a sementinha, não sabe como, mas ele vai crescendo. Plantou a mostarda, que é a menor, se bem cuidada, ela se torna na maior. Colocou uma massa não fermentada naquele tabuleiro com fermento, a massa toda se fermenta. É o mistério do reino de Deus que vai acontecendo sem a nossa visão, é pela fé. A gente não vê, mas o reino de Deus, ele está acontecendo. E o inimigo, eu não sei se você sabe disso, se você não sabe, eu vou acabar com a sua inocência, me desculpe, viu? Mas eu vou acabar. Pare com essa de achar que você é amado, benquisto e bem falado por todo mundo. Ninguém pensa isso não, né? Não ser iludido. Tem gente que toma um café bom com o seu nome, viu? Meu não, meu... tranquilo. Mas com os de vocês eu vou te contar, viu? Olha, meus irmãos,
Jesus no Evangelho, ele é muito claro. Quando Deus ele faz a obra, a gente não pode cochilar. Porque o inimigo espera apenas a gente dormir para semear o joio. Quem me acompanha no Instagram viu o videozinho hoje. Qual é a diferença do joio e do trigo? É o fruto. Quando você olha o joio e o trigo, eles são idênticos. Então não tem como você saber verde o que é trigo e o que é o joio. Os dois são idênticos. Mas quando ele seca, aí você pega a espiga do joio e amassa. Só palha, ficou nada. Você pega a espiga do trigo e amassa, ficou os grãozinhos de trigo. O joio é aparência, mas não tem essência. O trigo, além de belo por fora, ele é mais belo por dentro. A nossa tendência é separar trigo e joio. Jesus vai dizer, não faça isso, porque arrancando o joio, você vai acabar arrancando o trigo. Deixa conviver junto. Então no nosso meio, gente, nós vamos encontrar trigo e joio à vontade. Trigo e joio à vontade. E não tem como você saber. Quem é que sabe? A pessoa e Deus. A pessoa sabe se ela é trigo ou se ela é joio. E Deus, ele sabe quem são os trigos e quem são os joios. Mas tem que deixar crescer junto. Deus tem paciência, tolerância. Ele espera a nossa conversão. Deixa crescerem juntos. No final, a gente separa o trigo do joio. Aí não tem como errar, não. O joio nunca tem semente, nunca dá fruto. Ele vive só de parecer. Ele não é, ele parece que é. E o inimigo semeou apenas por inveja. Aquele homem plantou boa semente de trigo, ele veio e semeou a má semente do joio. Meus irmãos, sabe qual é o motivo de você ter inimigos gratuitos? Você nunca fez mal a essas pessoas, mas tem muita gente que não gosta de você gratuitamente. Você nunca fez nada com a pessoa. Ô padre, se eu nunca fiz nada com a pessoa, por que ela não gosta de mim? Não, ela tem inveja de você. Não é por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, por aquilo que você pode. É por aquilo que você é. Eu não vou aprofundar o assunto. Eu vou deixar as gargalhadas de vocês para o vídeo da parte da manhã. Mas na parte da manhã eu falava muito e aprofundei um pouquinho com os fiéis que aqui estavam, a questão daquele seriado Chaves, não é? O Chaves e o Kiko, vocês conhecem. O Kiko, ele é mimado pela mãe. Tudo que ele quer a mãe dá, e dá de melhor. O Chaves é muito pobre. Ele mora num barril. De vez em quando ela aparece lá com os brinquedos. Aí ela apareceu com uma latinha, jogando a latinha num pauzinho. Aí o Kiko olha, vai lá dentro e chega com um melhor. O Chaves está brincando com uma bolinha de jornal. O Kiko chega com uma bola desse tamanho e fica batendo no chão, chamando a atenção do Chaves, né? Não é assim? Aí o Chaves olha. O Chaves está com um pirulitinho desse tamanho. O Kiko chega com um desse tamanho. Por quê? Atenção nisso. Qual seria o normal? O Chaves ter inveja do Kiko. Não é o que acontece. O Kiko, ele tem inveja do Chaves. E o que o Chaves tem? Nada. Mas o Chaves é o que o Kiko gostaria de ser e não é. Então a inveja é gratuita. Meus irmãos, tem pessoas que recebem menos que você. Perdão. Tem pessoas que recebem mais que você. Tem um carro que vale tantos o seu. Mora numa casa tantas vezes maior. E esta pessoa olha para a sua vida e ela tem inveja de você. Não é por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Se há pessoas plantando trigo, há pessoas plantando joio. E no final da leitura nós temos aqui algo que não podemos deixar passar despercebido, meus irmãos. Se há o pessoal trabalhando para Deus,
há o pessoal trabalhando para o diabo. Se há pessoas querendo salvar almas para Deus, há pessoas querendo pegar almas para o diabo. Enquanto nós podemos falar que falemos, porque não vai demorar, e eu falei isso na missa da manhã, não vai demorar, porque eles estão com um projeto, essa nova ordem mundial, é tirar todo o preconceito de tudo. Aquilo que era conceito, hoje virou pré-conceito. Então eu estou falando de quê? Abertamente, do satanismo. Não vai demorar, os satanistas terão direitos públicos religiosos igual ao cristianismo. Como hoje existe, claro que não dá pena para ninguém, porque hoje com Jesus, com a igreja, você pode fazer o que quiser, não dá problema para ninguém. Por isso eles têm hoje muito a expressão cristofobia. Então fazem carro alegórico, que bate no Cristo e põe Cristo na cruz, aquela confusão toda. Cristo com tênis, escreve na hóstia vagina, ninguém pode falar nada. Aí você fala, mas esse povo aí é cristofóbico, hein? Daqui a pouco, os satanistas vão entrar na justiça com processo por diabofobia. Ah, porque tem um padre que está pregando contra Satanás. Tem uma imagem de São Miguel, está pisando naquele que nós adoramos. Isso é uma agressão, isso é uma falta de respeito. Onde está a diversidade? Onde está o respeito às diferenças? Aí é processo comendo solto. E não vai demorar. Por que eu sei que não vai demorar? Porque nos Estados Unidos já existe. Já existe. Então, meus irmãos, no versículo 28, é preciso saber o que nos espera e o que nos aguarda. Jesus vai dizer assim: a boa semente são aqueles que pertencem ao reino, que pertence a Deus. O joio são aqueles que pertencem ao maligno, ao diabo. Se nós somos filhos de Deus, existem aqueles que são filhos do diabo. E você verá, quando acontecer, vocês vão lembrar do Padre Christian falando, só que hoje eu falo, ninguém leva muito a sério. Ah, isso é coisa do Padre Christian. Eles não têm limite naquilo que é contra o cristianismo. E você verá em breve, e não vai demorar, gente da igreja, muito modernista, muito aberto às novidades. Não, gente, esse tipo de discurso, esse Padre Christian, isso é coisa conservadora. Vamos sentar à mesa com os satanistas, vamos tomar um bom vinho. Eles têm a crença deles, nós temos a nossa. Se eles estão fazendo caridade, Satã está feliz, a gente faz a nossa, Jesus está feliz, no final está todo mundo feliz. Vamos dar as mãos, vamos soltar pombinhas brancas na Lagoa de Freitas. É isso que o povo gosta, é isso que o povo gosta. E nós devemos ter a firmeza de saber que ovelha não faz amizade com lobo. Não há nada que nos acrescente sentar com aqueles que são os nossos rivais, os nossos inimigos, aqueles que trabalham para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Não há diálogo, não há barganha, não há negociação com as trevas. E Jesus deixa claro no Evangelho: este pessoal é nosso inimigo, e eles querem semear joio. Então fique acordado para você não cair na lábia deles. Viva com uma boa semente que pertence a Deus. Nós não pertencemos ao mal. E a leitura vai dizer que no final a vitória é do Senhor. Os anjos ceifadores virão e vão separar quem é trigo e quem é joio. Se você ainda não sabe, eu espero que você já o saiba. Não existe o Deus do bem e o Deus do mal. Existe um só Deus,
Criador. É a primeira leitura que nós escutamos. Deus onipotente, Deus misericordioso, Deus grandioso. O diabo não é Deus, é um anjo decaído. Agora, eu não sei como que vai ser, porque um dos processos que um pregador evangélico recebeu nos Estados Unidos foi que ele fez uma pregação em público e falou que o diabo era um anjo decaído. Eles não aceitam falar que ele é um anjo decaído. É um anjo, mas não é decaído. Ó, gente, mas se caiu, é decaído. Ele não caiu? São Miguel deu uma coça, mas não aprendeu, né? São Miguel deu uma coça, correu com cara, ele levou 1/3 com os anjos com ele. Agora você não pode falar a verdade. Ah, porque se falar que é um anjo decaído, você tem diabofobia. Você está falando mal. Você tem capetafobia, satãfobia, lúciferfobia. Eu estou com mimimifobia, viu? Isso que eu estou. Olha, meus irmãos, então nós precisamos assumir a nossa fé. Assumir o nosso lugar no reino. Nós somos uma boa semente de trigo. Não cabe-nos julgar os outros. Cabe vigiar o nosso coração para que não semeie joio. Porque parece muito, né? Parece muito. E hoje tem muita gente que está bem mais parecido com joio do que com trigo. Deus está pedindo fruto, só tem palha. A figueira sem figo, só tem folha. Figo que é bom nada. Só tem espiga, trigo que é bom nada. Deus quer que sejamos fiéis a Ele, e Ele será fiéis a cada um de nós. Então, meus irmãos, não tenha vergonha de Deus. Clame a Deus. Peça socorro ao Espírito Santo, e Ele virá em nossa fraqueza. Para você entender um pouco do Espírito, e nós vamos rezar um pouquinho sobre isso, Ele é igual mãe. Você tem mãe, quem já, né, falecido ou não, você já teve mãe. Lembro-me quando eu era padre, lá em Carmo do Cajuru, lá tem uma cadeia bem pequena, tem bem fuleirinha, né? Mas quem é preso ali, fica ali uns dias, depois manda para Divinópolis ou para outro lugar. Mas tem a cadeia lá. Aí um dia eu fui no lugar do Padre Francisco, fazer uma visita, dar uma bênção, não sei se era celebração, não me lembro. E tinha uma mãe na porta, com uma marmita. Claro, eles abrem para olhar, né? Ela falou comigo assim: padre, eu errei o dia, hoje não é dia de visita, mas você só vai entrar. Eu vou entrar. Entrega essa marmita para tal pessoa. Falou o nome do filho dela. Eu falei assim: ah, tá bom, eu não sei quem é, mas eu pergunto. Pode entregar, padre, sem medo, viu? Meu menino é bom. O que ele fez foi muito ruim, mas ele é um moço bom. Só o coração de mãe consegue fazer isso. Ela separa o que ele fez do que ele é. O diabo olha para você e diz: você é ruim. Olha o que você anda aprontando. Você não presta. Você já falou tantas vezes que ia parar de beber e não para. Você é um vagabundo. Você falou tantas vezes que ia parar de roubar e não para. Você é um charlatão. Você falou tantas vezes que ia parar de trair a sua mulher e não consegue. Você é um adúltero. O diabo age assim. Deus não. Deus vai dizer: não, o que você está fazendo não é bom, mas você é uma pessoa boa. Você tem um coração de trigo. Não permita que o joio cresça e que o trigo desapareça. Pelo contrário, vá arrancando do seu coração o joio que porventura lhe esteja, para que o dia que o Senhor nos chamar, que você apresente ao Senhor o trigo da sua vida, um feixe grande, e o Senhor verá que a sua vida não foi de aparência, a sua vida foi de essência, buscando a Deus acima de todas as coisas. Antes de rezar um pouquinho, só levante a mão aqui. Quem na sua vida hoje está precisando de um socorro, de uma ajuda, de um apoio de Deus? Espera aí, deixa eu... Não levanta os quadros, não cai, né? Todos nós precisamos. Basta pedir. Porque não é você que está pedindo,
É Deus que está oferecendo ajuda. Ele vem em socorro à nossa fraqueza. Você que está em casa também, feche os seus olhos um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra, por esta partilha, Senhor. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo, mais que a minha mãe, que o meu pai, que meus irmãos, amigos, esposa, marido, filhos. O Senhor me conhece. E tu sabes o quanto sou fraco. Eu sou uma pessoa fraca, Senhor. Eu que já tomei uma decisão tantas vezes de me converter, de mudar de vida, de cultivar o trigo no meu coração e não joio. Mas eu tenho cochilado na fé, eu tenho dormido, e o inimigo tem aproveitado esses momentos para semear joio no meu coração. Senhor Jesus, envia o teu Espírito em ajuda à minha fraqueza. Espírito Santo de Deus, nós estamos esta noite clamando socorro. Cada pessoa aqui, Senhor, tem situações na vida que só Deus pode nos ajudar. Seja na família, no casamento, na saúde, na sua área financeira, sua espiritualidade, nos seus relacionamentos. Vinde, ó Espírito, vinde, ó Espírito, em socorro à minha fraqueza. Eu quero deixar o Espírito agir no meu coração, agir na minha vida, porque São Paulo disse, e nós concordamos, que nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como pedir, mas é o Espírito Santo quem age em nós, e Ele ora em nós, Ele ora por nós, Ele ora através de nós, Ele ora apesar de nós. O meu coração é terra boa, Senhor. O meu coração é plantação de trigo. Mas o meu inimigo, o inimigo da minha alma, o inimigo da minha salvação, e aqueles que trabalham para ele, querem me provar o contrário, que o meu coração é de joio, que eu não presto, que eu não tenho valor, que eu sou um pobre coitado, que Deus não me ouve, que Deus não me abençoa, que Deus se esqueceu de mim. Senhor, esta noite eu quero olhar para o meu coração com esperança, com paciência, com misericórdia. Não cabe a mim separar aqueles que são joio daqueles que são trigo. Cabe a mim vigiar o meu coração, a minha vida, procurando ser trigo a cada dia. Eu não sou joio do diabo, eu sou trigo de Deus. Minha família é trigo de Deus, meu casamento é trigo de Deus, meu namoro é trigo de Deus,
Meu trabalho, meu estudo é trigo de Deus. Dai, meu Espírito Santo, discernimento, para que eu possa ir arrancando da minha vida, arrancando do meu coração todo joio, tudo aquilo que me afasta de Deus, principalmente a falta de confiança, a falta de fé, a falta de perseverança. Senhor, eu não vou desistir. Na minha vida, o sinal que o Senhor está me dando pode ser um grãozinho de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que se eu a acolher com fé e a plantar no meu coração, ela vai germinar, ela vai crescer, ela se tornará uma árvore, e até pessoas irão se abrigar naquilo que sou, naquilo que faço. A minha vida, Senhor, está nas tuas mãos, como aquela massa que precisa ser fermentada para que cresça. Nós queremos crescer na fé, no amor, na esperança, na prática das virtudes. Um dia, Jesus, quando nós estivermos na tua presença, nós não queremos apresentar joio, nós queremos apresentar trigo. E o trigo não é algo que terei, mas é algo que eu serei. Eu tenho que ser um trigo para Deus. Ó Espírito Santo, ajuda-nos com discernimento, para que não vivamos de aparência, mas que procuremos a essência. Senhor, o mundo que nós vivemos é um mundo que valoriza o joio, é um mundo que se veste de joio, é um mundo que planta joio, é um mundo que aplaude joio. E o que não pode acontecer, tem acontecido. Quantas pessoas que eram trigos e começaram a ter inveja do joio, começaram a viver como joio, a pensar como joio, a pecar como joio. Esta noite o Senhor abre os nossos olhos, a nossa mente ao entendimento, o nosso coração com a sabedoria, para que entendamos que é uma questão de escolha, mas é também uma questão de entrega. Eu quero ser de Deus, eu quero pertencer a Deus, eu não quero ficar pedindo tantas coisas a Deus, eu quero me entregar a Ele. Assim como o dono da plantação teve paciência para esperar o trigo e o joio crescerem juntos, para depois vir a separação, que nós tenhamos, Senhor, esta paciência no mundo de hoje, porque convivemos diariamente com trigo e com joio, mas não cabe a nós esta separação. Mas um dia esta separação acontecerá e ela será definitiva. Neste dia, Senhor, eu quero ser trigo, eu quero ser ceifado e levado para o celeiro, e não terminar no fogo como aqueles que tiveram uma vida de joio. Deus tem paciência, Deus tem tolerância, para que nós tenhamos tempo de nos converter. Mas infelizmente, há muitos, Senhor, que escolheram praticar o mal,
e escolheram ensinar o caminho do pecado, eu escolho o caminho do céu. Eu escolho o caminho de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Fortaleça-me, Senhor, pelo poder da oração. Vinde, Jesus, em meu socorro, com o Espírito Santo, carregando as minhas fraquezas, compreendendo as minhas feridas, cuidando daquilo que nos faz cair. Nós abrimos o nosso coração à ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vinde, ó Espírito Santo, em socorro à minha fraqueza.